Bem-vindos, amigos, a Mosaico, o programa de radioletras.com. Hoje é quarta-feira, 15 de abril, Dia Mundial do Ciclista, Dia Mundial do Desenhista também. Aproveitei e mandar nosso carinhoso e afetuoso abraço para nosso amigo Leandro De Becchi, lá na província de Buenos Aires. Ele que é nosso amigo desenhista, que colaborou com a rádio, fez a logo, fez a imagem que tem nossa Rádio Letras. Obrigado, Leandro. E cuide-se, mijo, que está bravo da coisa. E você? Você sabe ler? Você sabe escrever? Escreve bem? Respeita a gramática? Vamos a ver. Gramática e linguística. Nossa sociedade é composta de uma diversidade cultural abundante, o que deveria ser motivo de orgulho para todos nós. O que vemos, porém, são demonstrações de desprestígio a este fato, muitas vezes por questões dogmáticas. Não raramente nos deparamos com demonstrações de preconceito no que diz respeito à etnia, classe social ou até mesmo à regionalidade. Dentre as formas de preconceito presentes em nossa sociedade está o linguístico, que se desenvolve por causa de um desacordo entre o que se entende por língua e gramática normativa. Alguns defensores da norma gramatical a defendem como único parâmetro para o ensino da língua, defendem sua unidade e admitem que qualquer manifestação linguística que escape do triângulo escola, gramática, dicionário é tida como errada. Apontam a globalização como caminho para uma descaracterização da língua materna, tal a invasão indiscriminada e desnecessária de termos descomprometidos com as regras gramaticais vigentes, sem falar no uso cada vez mais frequente de expressões estrangeiras. Não que se declare xenofobismo, mas uma das propostas apresentadas por essa corrente é de combater as demonstrações de desrespeito à nossa língua e nos conscientizar que dispomos de palavras e expressões perfeitamente utilizáveis para nos expressarmos, tanto na forma oral quanto na escrita. Napoleão Mendes de Almeida escreveu o seguinte: conhecer a língua portuguesa não é privilégio de gramáticos, senão dever do brasileiro que preza sua nacionalidade. Disse ainda: a língua é a mais viva expressão da nacionalidade. Como havemos de querer que respeitem a nossa nacionalidade se somos os primeiros a descuidar daquilo que a exprime e representa, o idioma pátrio? Algumas pessoas dizem ser inaceitável que um brasileiro não utilize a norma culta da língua. Fala-se mal, escreve-se mal. Já alguns linguistas questionam o seguinte: até que ponto podemos exigir a perfeita aplicação da língua portuguesa se existem tantas regras gramaticais que nunca serão observadas pelas pessoas mais importantes, seus usuários? Eles também afirmam que gramática tradicional não contempla os fenômenos da língua oral e muitas vezes define a língua literária como a única forma correta de falar e escrever. O homem, por ser um ser social, precisa viver em constante comunicação. Quando impomos barreiras nesse processo, limitamos a capacidade do homem de se desenvolver. A questão é que tanto o homem como a língua estão em constante transformação. Talvez o ideal seja balancear essa dicotomia. Estudarmos as normas gramaticais para utilizarmos quando houver exigência de formalidade. Porém, dar mais liberdade para a comunicação oral, reprimindo os preconceitos vigentes em nossa sociedade, principalmente no que diz respeito aos regionalismos, considerando o grande contraste cultural em nosso país. Não se pode também ficar alheio à linguagem da informática e suas variantes. Ela veio para facilitar a vida do homem e acelerar a comunicação. Marcos Banho, em seu livro intitulado Preconceito Linguístico, afirma que este preconceito está ligado em boa medida à confusão que foi criada no curso da história entre língua e gramática normativa. Ele exemplifica que uma receita de bolo não é um bolo. O molde de um vestido não é um vestido. Também a gramática não é a língua. É preciso respeitar o conhecimento intuitivo do indivíduo, valorizar o que ele já sabe do mundo
e da vida, reconhecer na língua que ele fala a sua própria identidade. Portanto, o aprendizado da língua materna em padrões cultos deveria ter como principal objetivo despertar nas pessoas uma consciência política na luta contra as desigualdades sociais. Pois, em contrapartida ao grupo que defende a homogeneidade da língua, existe outro que entende que para cada situação se requer uma variedade linguística, por ser a comunicação o fator mais importante nas relações interpessoais. Eu sou André Pulig, esta é a Rádio Letras. Obrigado, André. E agora um deleite para a nossa audiência. No clássico segmento da poesia, chega um dos maiores declamadores da cidade, Adeilton Lima, com uma fantástica seleção de poema. Dizem que Adeilton, quando criança, de sua boca, em lugar de dentes, brotavam poemas. Ouçam. A Festa do Mundo. Poema de Onestino Guimarães, em 27 de novembro de 1965. Eu espero a festa do mundo inteiro a cantar a manhã que chegou mais bela que as outras manhãs, porque a noite que a precede é uma noite mais negra que o comum das noites todas. Eu espero a festa do mundo, mas também eu a construo, anônimo entre tantos, mas ligado a todos, porque a festa do mundo que vai chegar é a festa da manhã geral. Eu construo a festa do mundo armado das minhas convicções, que são as verdades do mundo, que são as verdades do homem. Eu construo a verdade do mundo e a busco na igualdade de todos e na liberdade do homem. Pois eu construo a festa cantando e lutando por um mundo liberto e igual, pelo mundo que vai chegar com a manhã mais bela que as manhãs todas, com a festa dos homens livres. E eu luto pela festa do mundo. A fogueira da memória jaz como um deserto onde o tempo deposita seus destroços. As cinzas de agora são teias de aranha que cobrem aquele rosto eternizado entre as chamas, e cujo olhar de fogo deixou na alma queimaduras seculares, hoje cicatrizes vivas no sorriso dos algozes. As rugas do fogo em labaredas inesquecíveis, ainda queimando em sua inexistência sublime, no aqui e no agora. Um pássaro sem penas, teimando em voar. Um homem despido, nu, diante da morte, como um feto minutos antes do nascimento e do grito inicial de tudo, até do que finda, resistindo às cinzas, transformando-se em pó. Vinícius de Moraes, Pátria Minha. A minha pátria é como se não fosse, é íntima doçura e vontade de chorar. Uma criança dormindo é minha pátria. Por isso, no exílio, assistindo dormir meu filho, choro de saudades de minha pátria. Se me perguntarem o que é a minha pátria, direi: não sei. De fato, não sei como, porquê e quando a minha pátria, mas sei que a minha pátria é a luz, o sal e a água, que elaboram e liquefazem a minha mágoa em longas lágrimas amargas. Vontade de beijar os olhos de minha pátria, de niná-la, de passar-lhe a mão pelos cabelos. Vontade de mudar as cores do vestido auriverde tão feias de minha pátria sem sapatos e sem meias. Pátria minha, tão pobrinha. Por que te amo tanto, pátria minha? Eu que não tenho pátria, eu, semente que nasci do vento, eu que não vou e não venho, eu que permaneço em contato com a dor do tempo, eu, o elemento de ligação entre a ação e o pensamento, eu, fio invisível no espaço de todo adeus, eu, o sem Deus. Tenho-te, no entanto, em mim como um gemido de flor. Tenho-te como um amor morrido a quem se jurou. Tenho-te como uma fé sem dogma.
Tenho-te em tudo em que não me sinto a jeito, nesta sala estrangeira com lareira e sem pé direito. Ah, pátria minha, lembra-me uma noite no Maine, Nova Inglaterra, quando tudo passou a ser infinito e nada terra. E eu vi Alfa e Beta de Centauro escalarem o monte até o céu. Muitos me surpreenderam parado no campo sem luz, à espera de ver surgir a Cruz do Sul, que eu sabia, mas amanheceu. Fonte de mel, bicho triste, pátria minha amada e idolatrada, salve, salve. E mais doce esperança acorrentada, o não poder dizer-te, aguarda, não tardo. Quero rever-te, pátria minha, e para rever-te me esqueci de tudo. Fui cego, estropiado, surdo, mudo. Vi minha humilde morte cara a cara. Rasguei poemas, mulheres, horizontes. Fiquei simples, sem fontes. Pátria minha, a minha pátria não é florão, nem ostenta lábaro não. A minha pátria é desolação de caminhos. A minha pátria é terra sedenta e praia branca. A minha pátria é o grande rio secular que bebe nuvem, come terra e urina mar. Mais do que a mais garrida, a minha pátria tem uma quintura, um querer bem, um libertas quais será também. E um dia traduzi num exame escrito, liberta que serás também. E repito, ponho no vento o ouvido e escuto a brisa que brinca em teus cabelos e te alisa, pátria minha, e perfuma o teu chão. Que vontade me vem de adormecer-me entre teus doces montes, pátria minha, atento à fonte em tuas entranhas e ao batuque em teu coração. Não te direi o nome, pátria minha, teu nome é pátria amada, é patriazinha. Não rima como a gentil. Vives em mim como uma filha, que és uma ilha de ternura. A Ilha Brasil, talvez. Agora chamarei a amiga Cotovia e pedirei que peça o roxinol do dia, que peça o sabiá, para levar-te presto este avigrama. Pátria minha, saudades de quem te ama. Vinícius de Moraes. De Paulo Leminski, um bom poema. Um bom poema leva anos, 5 jogando bola, mais 5 estudando sânscrito, 6 carregando pedra, 9 namorando vizinha, 7 levando porrada, 4 andando sozinho, 3 mudando de cidade, 10 trocando de assunto, uma eternidade. Eu e você, caminhando junto. De Cora Coralina, Oração do Milho. Sou a planta humilde dos quintais pequenos e das lavouras pobres. Meu grão, perdido por acaso, nasce e cresce na terra descuidada. Ponho folhas e haste, e se me ajudares, Senhor, mesmo planta de acaso, solitária, dou espigas e devolvo em muitos grãos o grão perdido inicial, salvo por milagre, que a terra fecundou. Sou a planta primária da lavoura, não me pertence a hierarquia tradicional do trigo, e de mim não se faz o pão-alvo universal. O justo não me consagrou o pão da vida, nem lugar me foi dado nos altares. Sou apenas o alimento forte e substancial dos que trabalham a terra, onde não vinga o trigo nobre. Sou de origem obscura e de ascendência pobre, alimento de rústicos e animais do jugo. Fui o angu pesado e constante do escravo na exaustão do eito. Sou a broa grosseira e modesta do pequeno sitiante. Sou a farinha econômica do proletário. Sou a polenta do imigrante e amiga dos que começam a vida em terra estranha. Sou apenas a fartura generosa e despreocupada dos paióis. Sou o coxo abastecido de onde rumina o gado. Sou o canto festivo dos galos na glória do dia que amanhece. Sou o carcarejo alegre das poedeiras à volta dos seus ninhos. Sou a pobreza vegetal, agradecida a vós, Senhor, que me fizeste necessária e humilde. Sou o milho. De Frederico Barbosa, Na Ponta da Língua. O desejo na ponta da língua não de falar-me, ter-te na ponta da língua, não de te falar, percorrer-te na ponta da língua, ser-te certeira flecha. O amor,
Esse inconfundível mistério se apronta da ponta da língua, vadia a ponta língua vazia e busca na boca alheia o gosto que te recheia, e quer lábios e se contorce dentro da boca própria como em alto beijo, querendo penetrar na boca alheia, e se despede como quem se despe, como quem pede ar, sem fôlego, sem coragem, só couraça, coração sem. De Manuel de Barros, do livro das ignorâncias, uma didática da invenção. Para apalpar as intimidades do mundo, é preciso saber que o esplendor da manhã não se abre com faca. O modo como as violetas preparam o dia para morrer. Por que é que as borboletas de taxas vermelhas têm devoção por túmulos? Se o homem que toca de tarde sua existência num fagote tem salvação. Que um rio que flui entre dois jacintos carrega mais ternura que um rio que flui entre dois lagartos. Como pegar na voz de um peixe. Qual o lado da noite que umedece primeiro, etc, etc, etc. Desaprender 8 horas por dia ensina os princípios. Desinventar objetos. O pente, por exemplo, dar ao pente funções de não pentear, até que ele fique à disposição de ser uma begônia ou uma gravanha. Usar algumas palavras que ainda não tenham um idioma. Repetir, repetir, até ficar diferente. Repetir é um dom do estilo. No Tratado das Grandezas do Ínfimo estava escrito: poesia é quando a tarde está competente para dálias. É quando ao lado de um pardal o dia dorme antes. Quando o homem faz sua primeira lagartixa. É quando um trevo assume a noite e um sapo engole as auroras. Formigas carregadeiras entram em casa de bunda. As coisas que não têm nome são mais pronunciadas por crianças. No descomeço era o verbo. Só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz: eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para cor, mas para som. Então, se a criança muda a função de um verbo, ele delira. E pois, é em poesia que a voz de poeta, que é a voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pegar delírio. Um girassol se apropriou de Deus. Foi em Van Gogh. Obrigado, Adeilton. Seguramente voltará outras vezes a nosso mosaico aqui em Radio Letras. E agora quem chega é ela, Nivani Perpétua, que envia seu material desde Nashville, Tennessee, USA. Um tema bem atual. Ouçam. O vírus objetiva a vida, todo acordar, um milagre, se olhar no espelho, conhecer-se, contar histórias, ouvi-los de longe, assistir qualquer coisa, se entreter. Encontros pelo outro lado da tela, emoções vividas, disfarçar a dor, amenizar o horror, praticar o amor, alimentar o morador de rua, acreditar em Deus, admirar a lua, não desistir dos sonhos, cantar, beber, esperar e escrever. É preciso acreditar, sobreviver. O relógio para muitos, a vida acaba. O relógio acelera, para outros, incertezas. A nascente do vírus, a cidade excluída, agora se faz necessária. Usar máscaras de tecido descartáveis ou apenas uma proteção facial. O vírus pode ser fatal. Poupar pessoas, seleção natural? Isolamento social, presidente imprudente,
Só uma gripe, disse o inconsequente. Mentiras, verdades, o caos. Baralho truncado, jogo político? Que vergonha! A maior doença, a incoerência. Em tempo de pandemia, usá-la como via, viela, rua, ruela, estrada, campo, cidades pequenas, metrópoles, países, continentes. O mundo está doente. E agora, José? O que diria esse escritor? Não sei. Só sei que enquanto houver vida, é preciso viver, ser atriz ou ator, amar, sorrir, cantar e escrever. Histórias vividas, às vezes sofridas. Da minha janela, vejo o mundo tentando se ajustar. Percebo pessoas solidárias distribuindo amor. Percebo as egoístas se matando por poder. Acalma a alma. Perceber a bondade da maioria das pessoas que praticam a caridade com amor. Diante de tantas incertezas, é preciso crer em Deus e não desistir de sonhar, porque tudo passa e isso um dia também vai passar. Eu sou Nivone Perpétua e esta poesia se chama Incertezas. Muito obrigada e até a próxima. Beijos. Bem, amigos, e assim chegamos ao final de outro mosaico por radioletras.com. O encontro está marcado para amanhã às 13 horas novamente. O fechamento musical de hoje por conta do amigo Seca Mendes e Eusamar com Canto das Mata. Pero antes do fechamento, antes de ir embora, uma pequena historinha, um pouquinho de humor para colocar um sorriso na alma. Tchau. Esta é a história do casamento de Antonino e Bernardina, que aconteceu numa pequena cidade lá do interior. A igreja estava repleta aquela noite, como sempre acontecia quando se casava gente conhecida da região. E aqueles dois meninos se conheciam e namoravam desde que estudavam juntos. O padre João, ele era que oficiava o casamento e dava missa. E sabem aquela parte onde o padre fala: quem tiver alguma coisa contra, que fale agora ou cale para sempre. Pois é, foi nesse momento que lá do interior da igreja se levanta uma jovem com uma criança no colo. E nesse minuto trágico de silêncio absoluto ecoa pela igreja o salto da moça. Toc, toc, toc. Os noivos se olham nervosos. Entre o público um cochicheo elétrico. Bernardina sempre desconfiou alguma coisa, mas Antonino era tão bom. Às vezes ele sumia um tempo. Estava fazendo extras lá na fazenda de fulano e cicrano, ele dizia, e ela acreditava. Agora, vendo aquela jovem se acercar ameaçadora com aquela criança, ela entrou em pânico e gritou: Antonino! Ele ficou nervoso, nos olhos desmesuradamente grandes, e ele não sabia onde enfiar as mãos. O padre João, vendo que aquela situação podia escapar ao controle, impostou a voz e falou: moça, o que você quer? O que você tem a falar? Fale. E a jovem parou em seco e com uma voz quase inaudível diz:
Padre, eu só queria sentar aqui na frente porque lá no fundo não se escuta nada. Mantenha-se em silêncio e cante para as matas, elas hão de lhe escutar. A chuva é movimento do ciclo das águas, brota a flora, faz manar, muda as folhas de lugar. E se acaso olhares ao redor e todo verde lhe falta, toda a sombra, todo rio, e se a brisa não vir mais do mar, mantenha-se em silêncio e cante para as matas, elas hão de lhe escutar. Mantenha-se em silêncio e cante para as matas, elas hão de lhe escutar.